cristão pode ou não pode meditar? Uma Deve pergunta bem meditar. interessante. Deve meditar. Bom, sim, tem muitas questões, né? Assim, o que acontece, como eu falei, né? Os padres do deserto, foram essas comunidades, né? Primitivas dos cristãos, que é interessante a gente já pensar, né? Por que os ensinamentos de Jesus levaram essas pessoas a saírem das suas casas, das cidades onde eles moravam, por considerar aquilo uma loucura, né? Tem ditos dos padres do deserto, né? Tem livros sobre isso, as frases, os pensamentos deles, e eles falam, olha, a sociedade, imagina, no século 2, 3, eles já dizerem isso, né? O modo de viver das sociedades é um barco furado, né? Então eles deixavam aquela vida de vaidades, de desejos, né? De competição, e iam viver no deserto, buscar outra forma de viver. Então, só que quando, lá pelo século 5, 6, mais ou menos, essa forma de oração ela ficou meio restrita aos mosteiros, né? Meio que desapareceu ou ficou escondida, né? E foi só então, né, lá nos anos 60, lá, quando John Main, Thomas Keating e outros, né, redescobriram essa prática e falaram, isso é perfeito para as pessoas modernas, principalmente para os cristãos modernos, pelo estilo de vida que a gente leva, a gente precisa resgatar essa dimensão contemplativa do cristianismo, porque outras tradições nunca abandonaram, né? Tá aí o budismo, o hinduísmo, né, com milênios de experiência para a gente aprender muito sobre isso. E a gente então tá resgatando isso, né? Tem um teólogo alemão, se eu não me engano, é o Karl Rahner, né, que disse, que falou, que decretou isso, foi meio profético nesse sentido, de dizer que o cristão, a igreja do futuro, ela tem que ser contemplativa ou ela vai desaparecer. Porque se a gente fica, qualquer religiosidade, né, se a gente fica só na superfície ali, nos rituais, né, nos compromissos, isso eventualmente vai perder o sentido, vai cansar, se torna uma atividade do ego, né? O ego está sempre querendo controlar, né? Como é que eu controlo isso aqui? Como é que eu fico por cima? Então, a prática... e daí tem muitos preconceitos por conta disso, né? Essa prática ela ficou escondida, e aí é como se não existisse isso no cristianismo. E quando a gente fala de meditação cristã, as pessoas falam, meditação é coisa de oriental, né? Isso não serve para o cristão, a gente não pode fazer isso. Ou como a gente costuma dizer, né? Mente vazia é oficina do diabo, né? O cristão não pode meditar porque esse negócio de esvaziar a mente, aí o diabo vai entrar. Mas como sabiamente diz Don Lawrence, fala que quando a gente medita, a gente aprende que, na verdade, o diabo sai. Né? É o inverso, né? A gente entra em contato com os pensamentos mais profundos, né? Com os desejos mais profundos, com as emoções reprimidas, e isso tudo começa a vir à tona, né? Com o tempo, com a prática, isso tudo começa a vir à tona e isso se desfaz. Eu gostaria de começar a prática da meditação cristã. Por onde que eu começo? A prática é muito simples, né? Isso que às vezes até surpreende algumas pessoas, porque nós, pessoas modernas, a gente valoriza o complexo. Né? Se eu falar que é muito complicado, que você tem que fazer um curso de um ano, você tem que... se tiver que pagar, então, aí... Né? Mas se eu falar que é uma prática extremamente simples, aí as pessoas desconfiam, né? Mas é a pura verdade, né? A prática é simplesmente você se sentar com a coluna ereta, fechar os olhos suavemente e interiormente, em silêncio, repetir o seu mantra do início ao fim. A gente recomenda 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite, né? O final do dia. E isso que é muito desafiador para muita gente, né? As pessoas não têm tempo,
E quando você fala assim, de repetir o seu mantra interno, o que significa isso? Então, você repete a sua palavra interiormente, né? No caso, como eu falei, o Maranata, é um mantra que a gente usa. Então, eu me sento com a coluna ereta, porque eu quero, nesse momento, ficar desperto, não quero dormir, né? Então, coluna ereta, eu digo para o meu corpo, para a minha mente, que é a hora de estar mais presente, né? E também porque facilita a respiração, né? A respiração é o fio condutor, né? Então a gente começa prestando atenção na respiração, nas sensações do corpo. Isso é importante também porque colocar nossa atenção no corpo ajuda a mente, trazer a mente para o momento presente, porque o corpo encarnado está encarnado, né? Os meditantes, a gente costuma dizer, são pessoas muito encarnadas, né? Muito em contato com a realidade. O corpo não existe no passado, no futuro, o corpo só existe aqui agora. Então, Exato. quando a mente está muito agitada, a gente traz atenção para a respiração, para as sensações do corpo, os pés bem plantados, bem colocados no chão, porque a gente não quer viajar para outras dimensões, para outros tempos. E aí a mente começa a ficar no momento presente. Então começo gentilmente, suavemente, a repetir essa palavra no meu interior em silêncio, né? Sem falar, sem mexer a boca, simplesmente repetindo interiormente. Maranata. Maranata. E cada vez que eu percebo que o pensamento me tirou do momento presente, e esse é o trabalho da meditação, o trabalho interior, né? Eu não fico aqui só no relaxamento, né? Eu realmente tenho que fazer esse trabalho, porque o tempo todo a gente vai perceber que os pensamentos vêm, a gente não tem controle sobre isso. Sim. E esse é o trabalho. Eu me distraio, eu percebo que eu me distraí, eu volto a atenção para o mantra. Aí surge um outro pensamento, eu me distraio de novo, eu percebo que eu me distraio e volto para o mantra. Então, a primeira coisa que a gente aprende na meditação é o quanto a gente é distraído, né? O quanto a nossa mente é agitada. Mas esse é o primeiro passo. Então, as pessoas falam, nossa, eu não consigo, minha mente não para. A gente fala, insiste mais um pouco. Você vai começar a perceber quando fica distraído, já é o primeiro ensinamento. É o primeiro passo de sabedoria, a primeira iluminação, uma mini iluminação, né? Ai, eu percebi que o pensamento me levou para um lugar. Eu não percebi isso antes. Então agora você percebe. E aí você traz, solta o pensamento, deixa ele embora